De hoje quero falar aqui sobre um zagueiro do Atlético Paranaense que, na minha opinião, poderia ser um excelente reforço para o Cruzeiro na próxima temporada. Será que o Cruzeiro vai buscar um novo zagueiro para essa função, né, para o ano que vem? Porque eu vejo que com a saída do Castan certamente deve chegar um atleta para chegar pelo lado esquerdo. Vou comentar aqui com vocês. Além disso, falo também sobre outras sugestões de quem que eu traria para essa zaga do Cruzeiro. Será que precisa realmente de reforços? Vou comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube. Próximo objetivo de 42 mil aqui na plataforma. Quem puder deixar seu like, se inscrever, com toda certeza, né, nos ajuda bastante a chegar aqui esse próximo objetivo. Bom, então eu quero começar falando aqui primeiramente com vocês sobre a opção do Lucas Halter, né, zagueiro aí, então que estava por último no Goiás, onde jogou a Série A desse ano e da temporada passada. Então, um zagueiro bem experiente que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time do Cruzeiro. Lembrando que ele não foi procurado, tá, pela Raposa, é uma sugestão minha aqui do jogador, que nessa temporada pelo Goiás, 54 jogos com 6 gols marcados, sendo 3 desses gols na Série A do Brasileiro. Enfim, foi titular absoluto, um dos pilares da zaga do Goiás, jogando pelo lado direito, né? Ele já tinha chegado na reta final do ano passado na primeira divisão, onde havia jogado 15 jogos, enfim, jogador que pelo Atlético Paranaense já passou aí também no time profissional 2019 a 2022, nesse período aí com um pouco mais de 54 jogos, 4 gols, mas vale lembrar, ele vinha sendo muito mais reserva, né, na posição, inclusive um reserva do Zé Ivaldo em 2021, 2020, e acabou sendo emprestado para o Goiás, onde conseguiu se valorizar bastante. Não é à toa que ele foi convocado para o Sul-Americano, né? No caso, o Pan-Americano, melhor dizendo, com a seleção brasileira, nesses últimos meses de setembro, outubro, né? Lá no Chile. Enfim, o jogador se valorizou bastante. A grande questão é o seguinte, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final desse ano, né, de 2024, ou seja, se ele não acertar uma renovação, a tendência é que ele possa sair, por exemplo, em 2025, assinando um pré-contrato igual o Zé Ivaldo fez com o Cruzeiro, né? Ele esperou até julho, agosto, onde assinou um pré-contrato para chegar de graça no ano seguinte. Eu acho que poderia fazer isso? Poderia, e o Atlético Paranaense deve utilizar o jogador como titular pelas percas recentes na zaga e pede um valor bem alto para negociar o Lucas Halter. Foi especulado no Bahia, em alguns outros times do Brasil, e colocou um valor próximo da casa dos 20 milhões de reais se fosse para negociá-lo. Eu não acho que ele vale isso tudo, no máximo ali uns 10, 12 milhões, no máximo mesmo, porque ele já tem 24 anos. Porém, eu ficaria de olho, acho que é um jogador bem interessante. Se o Cruzeiro tivesse uma relação um pouco melhor, né, com o Atlético Paranaense, sem dúvida se facilitaria nesse quesito. Vou deixar aqui também para vocês os números dele nessa Série A, 23 anos, melhor dizendo, 1,87 m, é destro, tem um valor de mercado aqui pelo SofaScore de 3 milhões de libras, né? Dali uns 16, 17 milhões de reais, até que não é tão alto, né, o valor que o Atlético pede, mas só resta um ano de contrato, o que desvaloriza. Vou deixar aqui, dá pra ver que ele joga mais pelo lado direito, né? Ele jogou aí na Série A muito mais pelo lado direito, nota média de 6,92, 30 partidas, todas como titular, média por jogo de 86 minutos, 3 gols na primeira divisão, só não jogou mais jogos porque ele foi convocado, né, para o Pan-Americano, perdeu acho que 5 partidas e as outras 3 foi por conta de suspensão. Mas enfim, acho sim um bom jogador, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que acha, né, dessa alternativa para a zaga do Cruzeiro, tô curioso para saber. Bom, outro aqui que pertence ao Corinthians, mas foi procurado pelo Cruzeiro nessa temporada é o zagueiro Caetano, de 24 anos de idade, zagueiro de 1,82 m, que é canhoto e que nessa temporada jogou 23 partidas pelo Corinthians. Mas vale destacar, esse número aqui é baixo, porém ele jogou muito pouco nos primeiros 5, 6 meses do ano. Não é à toa que até começar o Brasileirão ele só tinha 3 jogos pelo Corinthians. Na reta final ali com o Luxemburgo e com o Mano Menezes, jogou alguns jogos, mas ainda assim longe de ser um titular incontestável do Corinthians, mesmo com a torcida gostando, né, do jogador, que tinha contrato com o Corinthians se encerrando em abril desse ano, e assim, o Cruzeiro era um dos times interessados na sua contratação, porém ele acabou renovando junto, né, com o Corinthians até o final de 2026 e tem um valor de mercado alto, né, próximo da casa dos, se você for ver ali, né, 10, 8 milhões de reais. Enfim, ele também, assim como o Lucas Halter, jogou pelo Goiás em 2022, na temporada passada, jogou a Série A inteira, né, somou mais de 34 jogos na primeira divisão, no ano com 42 partidas, um gol, esse gol foi marcado na Série A. Anteriormente a isso também já tinha passado muito bem na Série B, pelo próprio CRB, 37 jogos na Série B e um gol. Além disso, antes pelo Oeste, pelo São Caetano, onde se destacou, e também pelo Curitiba, com apenas 4 jogos
em 2020. Pelo Corinthians, ele, apesar de ter sido revelado, né, chegado em 2018, ficado até 2019 na base, ele só foi jogar profissionalmente mesmo pelo Corinthians nesse ano de 2023 no Campeonato Paulista, que vai destacar. Ele só entrou em campo 3 vezes, né, em 3 jogos no Campeonato Estadual. Acho que pode ser sim uma boa opção. Ele é canhoto, né, pode fazer esse lado esquerdo, e se chegasse ao Cruzeiro seria, na minha opinião, um bom complemento de elenco, ou até mesmo para chegar e ser um titular, tá? Não é à toa que é um cara que, de acordo com o Jorge Nicola, foi procurado pelo Cruzeiro, interessaria, né, então não seria um nome aleatório. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários sobre o zagueiro, o Caetano, né, 24 anos de idade. E o último aqui nesse vídeo é o zagueiro Ricieli, de 25 anos, que joga aí pelo Famalicão de Portugal e tem tido ótimos números nos últimos anos, né, no futebol europeu. Ele até foi especulado em alguns times no Brasil, como o Santos, por exemplo, que acabou contratando o João Basso, que era o nome que o Cruzeiro especulou, mas o Ricieli nunca foi especulado aqui no Cruzeiro não, tá? É um zagueiro aí destro de 1,84 m de altura, números interessantes nesses últimos anos lá no Famalicão, ó. Essa temporada atual que ele começou, né, em agosto para cá, já somou 13 jogos, deve manter uma média aí de 35, 36 partidas que ele vinha fazendo lá no futebol europeu, né? Nessa temporada aqui, então, passada, 39 partidas, 2021-22, 28 jogos, assim como foi a média em 2019 e também em 2020, né? Jogador que é revelado pelo Mirassol, surgiu aí na base, foi negociado pelo Famalicão em 2019, pela equipe do Mirassol, somou aí mais de 50 jogos, 4 gols, é um atleta que se destaca também bastante, né, nesse jogo aéreo. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele pelo site SofaScore, que além disso, né, do mapa, ele tem contrato com a equipe do Famalicão até maio, abril, né, de 2027, tá? Então, para sair somente se tivesse uma compensação financeira, e o valor de mercado dele é alto, tá? Aí na casa dos 3 milhões de euros, o que daria aí próximo dos 17 milhões de reais, 3 milhões de libras, né, melhor dizendo, o que seria bem caro. Enfim, tem aí também 1,84 m, é destro, camisa 15 do Famalicão, que o mapa de movimentação dá para ver que ele joga aí mesmo pelo lado direito, 10 jogos, 10 como titular na liga até aqui, marcou nenhum gol e deu ainda uma assistência, números também parecidos com a temporada passada, sempre jogando mais pelo lado direito mesmo, desde quando foi contratado pelo Famalicão em 2019. Ele sempre teve uma média muito alta de jogos na liga, pelo menos 25, 29 jogos das 34, né, rodadas, se não estiver enganado, sempre sendo titular absoluto do time, e eu acho que poderia ser uma boa opção. Eu acho um atleta que vem se destacando, e 3 bons nomes. Não sei se seriam titulares de cara já, porque teria que ter essa adaptação, mas tanto o Lucas Halter, o Caetano e o Ricieli, acho que são jogadores prontos que poderia, no caso, chegar ao Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar aqui a essa marca no YouTube de 42 mil inscritos. Não sei se esse vídeo vai estar saindo no dia 25 ou 26, mas valeu demais aí a todos que acompanharam aí, espero que tenham tido boas festas, e nos vemos aí então numa próxima, essa semana com vídeos normalmente, o primeiro aí por volta de 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Valeu!